E eu não sou de berço evangélico, muito pelo contrário, a minha família tem aquela questão da... Como é que se chama? Principalmente os meus avós, né? Todo mundo católico, a família toda católica. Então, tem aquela tradição, né? A palavra, aquela tradição católica. E eu, aos 18 anos, né? Jesus me chama para mais perto. E aí foi um reboliço, né? Uma família, né, tradicionalmente católica. Mas é incrível, eu gosto de voltar lá nos meus 14 anos, quando eu tinha fome de Deus. Essa que é a palavra certa. Eu sempre me perguntava, e perguntava assim para o além: Deus, o Senhor existe? Deus, o Senhor existe? Eu tinha isso comigo. E eu vejo que assim, é a nossa alma, né? Clamando pelo espaço que é de Deus. Só que quando chegou antigamente era chamado de segundo grau, né? Eu estudava na Veiga de Almeida, ali na Tijuca, e eu perguntando sempre isso para Deus, e eu fui muito atraída por pessoas inteligentes, por pessoas que se colocavam bem, enfim. E tinha uma professora de literatura, e ela, por A mais B, ela provou em sala, aulas e aulas ali, massificando aquele tema que Deus não existia, e ela me convenceu que Deus não existia. E foi frustrante para mim. Aquele dia eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro detalhes do ambiente que eu estava. E, assim, dentro de mim foi assim, Abigail, que pena. Eu contava, eu tinha quase certeza que o Senhor existia. E eu saí dali, da Veiga, eu saí assim, sabe? Mas o que ela falou? Desculpa, ministra. Que ela Não, ela massificava. Ela vinha falando e provando por... Isso, assim, foi ao longo do ano. Eu estudei os 3... não lembro se era 3 ou 4 anos com ela. E chegou um momento que ela... foi decisivo. Para mim, ali eu consegui virar a chavinha. Não, Deus não existe. Porque eu ficava assim, nossa, é tudo tão lindo, é tudo tão maravilhoso. Alguém deve ter feito isso. Alguém muito poderoso fez tudo isso. Eu estudava biologia, falando, não, alguém muito poderoso fez o ser humano. Não é possível que foi explosão, aquilo não entrava na minha cabeça. E a gente tem que repetir aquilo tudo, porque a gente tem que colocar na prova, a gente tinha que passar de ano, né? Tinha que tirar nota boa. E aí, assim, muito complicado. Eu fiquei muito triste naquele dia. E aí eu desisti de procurar Deus. Desisti de perguntar sobre Deus. Mas Deus não desistiu de mim. E aí, antes de falar como que Deus agiu e que, para mim, provou que Ele não desistiu de mim, eu gostaria de fazer só uma ressalva aqui, se vocês me permitem, vontade, que eu acho muito importante. Por exemplo, para você que está aí ao alcance da nossa voz e da nossa imagem... aqui tem imagem. Tem lugar que tem imagem. Você, de repente, você é um médico, você é um enfermeiro, você é um professor... Você, sei lá, você é um balconista numa biblioteca, numa farmácia. Eu lembro que quando eu comecei, eu fui trabalhar no banco e o tempo todo eu falava de Jesus, em todo lugar que eu vou eu falo de Jesus. E um dia uma gerente virou para a equipe e falou assim, a Isabela está aqui disfarçada. Aí eu mesma parei, eu estou aqui disfarçada? Ela falou assim, você não é uma... No início, eu, né, entrei como escriturária. Você não é uma escriturária. Você veio aqui para nos salvar. Gente, eu gravei isso. Caramba, legal. Eu tinha, acho que 22 aninhos no máximo. E isso ficou comigo. Então, eu quero dizer a você que está aí, ouvindo, participando, né, dessa live, você não é só o médico, você não é só o profissional. Você está lá para cuidar de vidas. Essa professora, com tudo que Deus deu para ela, toda a sabedoria, toda a oportunidade, ela quase jogou fora uma vida. Mas eu, assim, no caso dela, eu entendo que né, a ignorância a respeito de Deus, né? Mas aí eu disse que Deus não se esqueceu de mim, né? Em Santa Cruz, olha só. Pessoas ricas e poderosas, Abigail, elas não vão em lugares simples, né? Verdade. Não vão. Deus, o dono da vida, o criador de tudo, ele vai. Aonde tem um coração que clama por ele, ou alguém desejoso, ou alguém necessitado, ele vai. E eu estava em Santa Cruz. Eu lembro, eu tinha um pastor alemão e um pastor belga. Eu estava no quintal brincando com os cachorros. E lembro até qual foi o cachorro Bingo, ele era enorme.
O belga, ele pulou em mim com as duas patas. Toda vez que ele pulava aqui em mim com as patas, a cabeça dele ficava acima da minha, né? Quando ele ficava em pé, grandão. E naquilo que eu fui falar com o bingo, eu vi o céu. Em Santa Cruz, à noite. Noite mesmo, iluminada pelas estrelas, muitas estrelas. E uma lua linda que clareava todo o quintal. E eu brincando com o bingo, quando eu olhei, que eu vi aquilo, eu falei, Deus, não é possível. Foi o Senhor que fez isso tudo. Eu não acredito que o Senhor não exista. Deus, se o Senhor existe, prova para mim. Acabou aquilo, eu voltei a brincar com o bingo e num domingo, isso foi durante a semana, no domingo, tocaram a campainha e eu fui atender uma criança de 10 anos, a Andréia, lembro o nome dela. E ela falou assim, eu vim aqui, a minha mãe mandou eu vir aqui te convidar para você ir à igreja conosco. Aí, gente, quando você for falar de Jesus para alguém, não fica com medo de cara feia. Não fica, não se sinta envergonhado que você vai tomar um fora ou sei lá o quê. Ou se a pessoa virar as costas. Não se importe com isso. Lembra que eu falei que durante a semana eu pedi prova para mim, Deus? Só que eu tinha muito medo de ser enganada. Eu tinha muito medo de ser enganada. Eu tinha medo de cair numa seita, numa coisa louca, onde Deus não estava lá, né? Eu não sabia que Deus ia onde tinha um coração desejoso. E aí eu fiz cara feia. Cara de que, né? Quem sabe de si. E falei, que igreja é essa? Ela, olha, só que não é católica, não. É igreja evangélica. Aí eu vou pensar. Depois eu te digo. Você vem aqui, eu te digo se eu vou ou não. Eu entrei, aí quando virei, o semblante já mudou. Uma alegria, uma coisa, aí fui para dentro. Deus, olha, se o senhor estiver lá na igreja da Andréia, eu vou. Mas se o senhor não tiver, eu não quero ir, tá? No domingo, acordei cedinho, me preparei louca para ir à igreja, para ver se Deus estava lá. Caramba, sede de Deus de verdade. De verdade. Eu ia, assim, sem falar nada contra a religião alguma, que principalmente hoje, para mim, não tem isso. Eu ia à igreja católica e sempre esperando uma manifestação de Deus. E eu ficava, eu olhava para as paredes. A gente, quando não conhece a palavra de Deus, a gente busca no palácio, na casa, né? Em símbolos, né? Eu lembro uma vez, antes desse episódio, eu lembro uma amiga da minha mãe de trabalho, ela foi lá em casa, levou umas coisas para a gente comer, uns doces, enfim, e ela esqueceu umas vasilhas dela lá. E eu fiquei trancada do lado de fora, a porta bateu e eu fiquei trancada do lado de fora. Assim, pequenas experiências que a gente vê assim, o quanto que a gente é equivocado. Então, hoje eu acho que eu posso falar para muita gente que pensa dessa forma, mas que tem um jeito melhor, tem um jeito relacional com Deus. Eu digo assim, sabe? Toque de Deus com a gente, sabe? Presença de Deus com a gente. E eu lembro com essa amiga da minha mãe, ela esqueceu as coisas lá, que eu fiquei trancada, falei, e agora, como é que eu faço para entrar dentro de casa? Eu sozinha. E tinha, assim, tipo um fogo ligado, alguma coisa, e eu tenho que entrar, porque tem uma panela no fogo lá dentro. Vou apanhar se a minha mãe chegar. Meu Deus. E aí eu lembrei as vasilhas da amiga da minha mãe, que era cristã, da igreja presbiteriana, lembro até a igreja. Eu olhei, assim, as coisinhas dela ali em cima da mesa, do lado de fora, do talher. Eu peguei a colher e falei, olha o ser humano. Eu imagino Deus olhando para essas coisas, Deus deve rir muito da gente. E eu olhei para a colher e falei, Deus da colher da Maria, abre essa porta para mim. Eu vou lá e eu vou... Enfiei a colher, pá, a porta abriu. Aí, assim, são coisas que a gente fica assim, né? Claro que Deus não estava na colher. Deus deu sabedoria ao homem para fazer a colher. Verdade. Mas é a forma que a gente... Só estou contando essas coisinhas bobinhas para você ver a fome que eu tinha. A fome que eu tinha. E aí, Andréia me chama. O pior está para vir. Eu acho que, assim, tudo que aconteceu, desde o início, foi para eu saber que o nome dele tem que ser glorificado.
Aí eu falo para você, mamãe, papai, você que é filho, que está clamando pela sua família, creia. Sabe? Que às vezes a gente fica numa coisa meio mística, sabe? E às vezes a gente coloca limite para Deus. Ah, não, meu filho e minha filha, meu pai entrou nessa situação, é mais difícil para Deus. O que é difícil para Deus? Não existe difícil para Deus. Verdade. E aí, a mãe da André, eu não lembro o nome, engraçado. Eu lembro o nome da menininha e não lembro o nome da mãe. Ela me levou para a igreja. Deus, eu entendo assim que Deus... eu acho que Deus, assim, ele tem a vontade perfeita dele sobre a nossa vida, mas às vezes eu vejo, parece que Deus faz uns mimos, um afago na gente, sabe? Porque eu falei, prova para mim. Aí eu acho que Deus marcou alguma coisa ali, tipo assim, vou fazer para ela entender que eu estou provando para ela. E eu não consegui entrar na igreja. Ué? Imagina assim, o degrau da igreja para entrar no templo. Eu cheguei e parei. Quando eu cheguei, era um pastor pregando, me lembro como se fosse hoje, um pastor de São Paulo, Emanuel, o nome do pastor. O homem estava pregando. Não me pergunte detalhes, porque eu não sei contar detalhes. Eu só sei contar a sensação. A sensação que eu tinha é que o homem falava vinha como matéria, algo físico, as palavras deles vinham, e é como que se batesse em mim, entrasse, e era um efeito bombástico dentro de mim. Eu nunca tinha sentido e nunca senti também mais de novo, novamente, outra vez. E sem você ter entrado? Eu não entrei, eu tava com o pé assim para entrar. Eu não tinha nem levantado o pé para entrar na igreja. Eu vinha na direção para entrar e olhei quando o homem começou a pregar, aquilo começou a acontecer. E eu fiquei parada na igreja, na porta da igreja. Assim, eu fiquei tão... Hoje eu entendo de atenção centrada, né? Então, eu entendo que parece que a minha atenção foi tão centrada naquele homem, no que estava acontecendo, na sensação que eu sentia, que todo o resto acabou para mim. Eu não via nada. Como que eu sei o que aconteceu? Porque uma senhora, depois eu fiquei um tempo naquela igreja mesmo, e uma senhora me falava, Isabela, foi lindo a sua primeira vez na igreja. Você ficou do lado de fora, com um sorriso de orelha a orelha, e eu te convidava para entrar, e você continuava sorrindo, olhando para frente. E ela disse que me apontava, mostrava para mim, senta ali tem lugar. Ela disse que veio, me pegou pelo braço, assim, aí eu fui andando, entrei na igreja, ela me parou na fileira e ela disse que, senta aí, ó, tem lugar. E ela disse que eu continuava rindo, olhando para o homem. Gente, olha só, eu não estava em nenhum transe, não, tá? Era algo que me fez tão bem que eu não queria atentar para nada ao meu lado. E ela disse que ela pegou assim, me empurrou dentro do banco e ela, pum! Colocou no sentado. que ela fez a força aí, eu respondia. No que ela me empurrava, eu andava. Nunca mais saí.